Se você está vivendo sem sentido, sem propósito, tá só no piloto automático, empurrando com a barriga, esse vídeo é para você. Eu vou te ensinar a desligar o seu piloto automático e, em 3 passos simples, você conseguir viver o seu verdadeiro propósito. Na descrição, você encontra o mapa mental, o resumo em tópicos e os capítulos se você quiser avançar para o ponto clímax do vídeo. Mas já saiba que se você fizer isso, você vai perder conhecimento, e conhecimento é poder. O conhecimento traz habilidade e a habilidade traz os resultados. Fica aqui comigo e vamos ir de encontro ao seu propósito nesse vídeo hoje. Qual o problema de viver no piloto automático? Se você está vivendo no piloto automático, muito provavelmente isso aqui está acontecendo com você. Você está seguindo scripts alheios. Você está seguindo modelos de vida do mundo, dos outros. Você está atendendo às expectativas dos outros e do mundo. Só que fazer isso gera uma desconexão. É uma desconexão de você mesmo, do seu eu real. E essa desconexão gera a sua angústia, o seu vazio e a sua falta de propósito. Então, na medida em que você se molda e você se adapta e você vai perseguindo esses scripts de como viver prontos que estão cheios por aí, eu poderia citar aqui vários deles, mas eu acho que eu nem preciso, né? Mas, né, assim, o mais básico de todos seria, né, ser bem-sucedido profissionalmente, ter uma família e ser muito feliz. Não tem problema nenhum em querer ser bem-sucedido profissionalmente, não tem problema nenhum em querer ter uma família, contanto que isso seja o seu desejo real. E é aí que mora a armadilha. Se você não faz uma curadoria do que é seu desejo real e do que é um modelo do mundo, você nunca vai estar fazendo uma escolha própria. Você está fugindo de fazer uma escolha. Você está escolhendo o que o mundo escolheu para você, ou o que disseram para você que seria o melhor, que seria o adequado, ou que te traria mais reconhecimento, mais sucesso, mais visibilidade. Então, sei lá, se eu ficar com muitas pessoas, eu vou ser o pegador respeitado. Você faz coisas não por desejo, por vontade, mas por uma expectativa que aquilo te traga algo, algum reconhecimento, né, e aí você se adequa, mas você não está realmente expressando o seu verdadeiro eu. E aí, se você não está expressando o seu verdadeiro eu, o que está acontecendo é que você está fugindo de escolher por você mesmo. Você está fugindo do seu verdadeiro eu e de fazer escolhas genuínas. E aqui tudo bem, se você acha que não está fugindo das suas escolhas, que você está fazendo escolhas autênticas, talvez esse vídeo não seja para você, mas fica aqui para você descobrir se é ou não. O que é fugir das escolhas próprias? Fugir das escolhas próprias é quando você não age com intenção. Você se torna um espectador na sua própria vida. Você faz coisas, mas as coisas que você faz não atendem o seu próprio desejo. Então você se torna um espectador, você não está criando algo, né, você está performando, você está seguindo um script, só que esse script não foi você que escreveu. E por não ter sido você que escreveu, você se sente angustiado. Eventualmente, talvez não esteja se sentindo agora, ou talvez esteja, mas eventualmente você vai se sentir angustiado por estar completamente desconectado de si mesmo. As escolhas terceirizadas, se você terceiriza as suas escolhas, você se coloca numa vida no modo espectador, porque é o outro e é o mundo que está escolhendo por você. E aí alguns sintomas mais clássicos desse problema existencial é a ansiedade, é a procrastinação, é a sensação que você não está se reconhecendo na sua vida. Isso é uma angústia existencial. Por que você está procrastinando? Será que aquela tarefa realmente é uma tarefa que está apontando para o seu propósito? Ou é algo que você faz porque você tem que fazer? Porque você deve fazer? Percebe a diferença? É totalmente diferente de viver o seu propósito. Porque quando você começa a se questionar,
Mas por que que eu tenho que fazer? Por que que eu devo fazer isso? Por que que eu estou fazendo isso? Se você aí está me ouvindo agora nesse vídeo e você está sentindo uma desconexão, seja com o seu trabalho, seja numa relação, seja num projeto, seja numa parceria, numa sociedade, ou até mesmo numa escolha que você fez. Às vezes você fez uma escolha lá atrás que no momento que você fez fazia sentido e você avançou nessa escolha, mas de repente você começou a perceber que aquela escolha não te representava muito bem. E você se desconecta. E aí já não faz mais sentido aquela escolha, só que aí você continua, porque você já perdeu tempo, né, você já gastou o tempo ali nessa escolha, então você fica: "Não, mas eu já escolhi, eu já fiz, já tô aqui, então agora eu vou continuar". E aí você tá numa armadilha, porque se você está num caminho ruim, você vai continuar num caminho ruim só porque você já andou muito? Então, a sensação de estou vivendo sem sentido, estou vivendo sem propósito, me sinto desconectado, não me reconheço na minha própria vida, ela é um alerta para você. Ela está querendo te dizer alguma coisa. Você não está quebrado. O seu pensamento não está com problemas. Você não tem uma condição. Você tem uma angústia existencial. E ela está apontando para algo que é muito valioso para você. Mas talvez até esse momento você escolheu ignorar. Agora, e se você não ignorar? O que que essa angústia pode te contar e pode te dizer? Cada vez mais quero trazer aqui, nesse canal, um viés prático, para que o conhecimento que eu tenho, que eu apliquei na minha própria vida, que me levou aos resultados que eu tive na minha própria vida, que foram frutos desse conhecimento e dessa habilidade adquirida, ele se torne acessível para você também, né, através aqui de uma aula elaborada e com um visual e uma embalagem que é fácil de você pegar esse conhecimento e você aplicar ele, né, você levar ele para a sua vida, não apenas ficar aí como ideias perdidas na sua cabeça. Quem está me acompanhando por aqui vai observar algumas mudanças que eu estou implementando. É um canal que está no início, então é algo que precisa ser experimentado, né. Eu vou experimentar, vou fazer umas experimentações de modelos, de formatos, de tempo, então eu agradeço também o feedback de vocês. Se você está gostando desse conteúdo, nesse formato, desse tema. Então me dá um feedback aqui nos comentários, fala o que tá legal, fala o que pode melhorar, porque o canal é para você que está assistindo. Eu trago algo único e sempre vou trazer, mas eu vou sempre me esforçar para adaptar esse conhecimento único em um formato que seja palatável, que seja digerível e que não fique só em um vídeo que eu assisti, mas caramba, aquele vídeo que eu assisti, depois dele eu saio com algo novo e eu vou aplicar algo novo. Eu quero que seja um conhecimento disruptivo, um conhecimento transformador. Já me alonguei, então vamos agora para o principal. 3 passos para viver seu propósito. Sim, porque com esses 3 passos, se você realmente agora vamos lá, se você realmente fizer o que eu vou mostrar aqui, você de fato vai conseguir se aproximar e começar a viver seu propósito. E não tem pegadinha, não tem, mentoria, não tem curso, não precisa comprar nada, você vai aprender a fazer isso agora. Mas você só vai aprender a fazer isso agora se você estiver aberto para o conhecimento, se você tiver aberto a questionar os seus próprios pressupostos, a questionar as suas certezas enraizadas. Então vamos lá? Passo 1. Para viver o seu propósito, você precisa exercer a liberdade como consciência. Mas como assim?
Liberdade como consciência, o que é isso? Não é simplesmente fazer o que eu quero fazer. É é muito comum se confundir liberdade com fazer o que eu quero fazer. Hoje a gente vive numa era em que a gente, né, pode fazer tudo, enfim, né, as mulheres têm uma liberdade ali da vida delas íntima, todo mundo pode fazer o que quiser, mas sabe aquele ditado antigo? E, cara, os antigos eles são sábios, existe uma sabedoria, né, existe uma sabedoria no que é antigo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Quando eu exerço minha liberdade como consciência, não significa que eu posso fazer o que eu quiser. Significa que cada escolha que eu faço me define. Eita, como assim cada escolha que eu faço me define? Sim, meu caro, minha cara, as suas escolhas definem quem você é. E é preciso, antes de mais nada, você assumir e você aceitar esta máxima. O que você escolhe define quem você é, e o que você não escolhe também. Se você escolhe não escolher, isso também já é uma escolha. Se você escolhe estar paralisado, isso é uma escolha. Se você escolhe o modo automático, isso também é uma escolha. Tudo é uma escolha. A gente é obrigado a escolher. Só que a escolha define quem a gente é. Se eu escolho avançar com medo, isso me define. Se eu escolho me encolher de medo, isso me define. E o que é essa definição, no final das contas, por que que é isso importante? Por que que eu estou falando disso? Eh, Você não é obrigado a fazer nada. Você não é obrigado a mudar a sua vida. Você pode inclusive continuar exatamente onde você está agora, mas você é imediatamente responsável por tudo aquilo que você escolhe fazer ou não. Você é responsável pelo que você aceita que aconteça na sua vida. Então hoje, você vive sem sentido, você sente que está num piloto automático, você sente que é o espectador da sua própria vida, você ainda tem uma escolha. Você aceita isso ou você não aceita isso? Você vai aceitar isso e você vai permanecer na mesma condição? Ou você vai dizer: "Não, eu não aceito isso. Eu não aceito apenas sobreviver. Eu quero existir, eu quero viver, eu quero me reconhecer na minha própria vida". Então é disso que eu falo quando eu trago a ideia de liberdade como consciência. Um parênteses aqui, todas as referências elas vão estar aí na descrição do vídeo. A partir de hoje eu vou fazer isso na intenção de dar para os meus vídeos aqui um viés mais prático e menos teórico, né, para presentear melhor aí vocês, para chegar melhor, e quem tiver interesse em ir além, em saber da onde é que eu estou trazendo essas ideias, né, já falei em outros vídeos que é de base filosófica, fenomenológica, existencial e mais algumas outras que são meus backgrounds da filosofia, mas principalmente a minha abordagem na clínica psicológica é a fenomenologia existencial. Então eu sempre vou usar essa teoria como base e como suporte para as ideias que eu trago aqui, para as percepções que eu compartilho com vocês, mas sempre vou colocar as referências aí no na descrição a partir de então, elas não vão estar mais no vídeo e no mapa mental, tudo bem? Continuando, passo 2: depois que você exerce sua liberdade como consciência, ou seja, tudo bem, se eu tenho que escolher, se eu não tenho escolha de não escolher, então o que que eu quero escolher? Se eu escolho isso, o que que isso significa para mim? No que isso me transforma? Se eu escolho aquilo, como isso me determina? Esse é o primeiro passo. Feito isso, você pode ir para o passo 2: exercer a sua autenticidade como confronto. Mas como assim exercer a autenticidade como confronto? A autenticidade fala do que é mais íntimo e mais próprio nosso, né? É o oposto do que é dos outros. Imediatamente, se é autêntico, não é do mundo, não é dos outros, não é uma tradição, não é uma fórmula, não é uma receita, não é um modelo a ser seguido, não é um coaching, não é um líder, não sou eu, Jade,
Ramires, a psicóloga, que vai te dizer: a autenticidade, ela naturalmente é algo do ser, é algo que é seu, que é meu, que é único. Então a primeira pergunta que você tem que fazer para entender se você está exercendo a autenticidade na sua vida ou você está fugindo dela de maneira crônica, é se perguntar: isso que eu estou vivendo, isso que eu estou fazendo, é meu ou é dos outros? Isso que eu estou perseguindo é vontade ou é conformação? É aí que você vai conseguir se conectar com o que é verdadeiro seu, com o que é próprio seu e se libertar um tanto quanto do que é do mundo, do que é do outro. E o que é do mundo, o que é do outro, nos atravessa como uma flecha, porque vocês aí devem estar borbulhando, eu acho que alguém aí vai estar borbulhando com isso que eu estou falando, mas o mundo me disse que é assim, minha mãe, meu pai, meu irmão que é bem-sucedido fez assim, e aí eu tenho que fazer assim, porque é assim, mas não, não. A família, a cultura, os costumes, as redes sociais, elas vão trazer muitos modelos de como viver, de como existir, só que enquanto você perseguir esses modelos, veja, é uma equação simples e direta. Quanto mais você perseguir os modelos do mundo, mais distante você estará de você. É isso que gera sua desconexão. É isso que gera sua falta de propósito, porque na verdade você está seguindo o propósito dos outros. Você está conectado com o sentido que outras pessoas determinaram para si. A palavra sentido, que é a thumb desse vídeo, ela é muito incrível, ela é muito mágica, né? Porque quando a gente fala de sentido, qual é o sentido da vida? Eh, que sentido a vida tem? Tem essa carga, né, existencial que fala assim: "Nossa, para que estamos aqui? Quem somos?". Mas quando a gente fala em sentido, é algo tão simples, né, sentido, pensa numa seta, uma seta aponta para um lugar, ela tem um sentido. Então sentido é isso, o sentido é a direção que a gente vai. E se a gente tá o tempo todo pulando nas direções que outras pessoas estão criando para si, a gente nunca vai ter um sentido próprio. E essa falta de sentido próprio, ela te coloca nesse lugar, né, de estar no piloto automático, porque você está vivendo sentidos que não são seus, você está vivendo propósitos que não são seus. Antes da gente ir para o 3, não, vamos para o 3. Passo 3: ações disruptivas transformadoras. Que nome difícil, né? Mas o que que é uma ação disruptiva transformadora? É, na verdade, muito simples. E eu vou dar aqui exemplos práticos. Você vai dizer não para qualquer coisa que não faça sentido para você, meu caro, minha cara. Se não faz sentido para você, não faça. Se você não está com vontade, com desejo real de encontrar aquela pessoa, de entrar naquele projeto, de fazer essa faculdade, de aceitar esse emprego, não faça. Não faço, porque é a sua bússola interna que está dizendo que aquilo ali não tem sentido para você, e não significa que nada vai ter. Eu acredito que muitas pessoas que chegam nesse momento de que vão em direção a algo que não faz sentido, porque tá ali na frente, né, sei lá, você começa um namoro com alguém que surgiu, que tá encantado com você, mas você não quer muito ficar com aquela pessoa, mas você fica porque ela tá ali. Às vezes dá a impressão de que se você não escolher aquilo que está ali na sua frente, não vai ter outros sentidos, não vai ter outras coisas, mas tem sim. O mundo é abundante, existem muitas possibilidades. Se o que está na sua frente agora não faz sentido, mude, vire seu olhar para outro lado que você vai encontrar algo que faça sentido. Não se feche, aprenda a dizer não.
Experimenta o desconhecido e o novo. Isso é muito parece bobo de dizer, mas acreditem, na clínica psicológica, é impressionante o pavor que todas as pessoas têm do desconhecido. Elas podem estar vivendo algo intolerável e insustentável, mas muitas vezes elas preferem se manter nisso só porque é familiar, do que encarar o desconhecido. Só que é justamente o desconhecido, ele é espaço, o desconhecido, ele é oportunidade. A gente não precisa ver o desconhecido só como um risco, ele é oportunidade. Ele é oportunidade para você se conhecer, para você testar. E, acima de tudo, para você ter uma ação disruptiva, transformadora na sua vida, você precisa tolerar o julgamento das pessoas. As pessoas irão nos julgar, porque as pessoas sempre vão nos olhar pelo filtro dos sentidos, dos propósitos e das crenças delas. Então, o nosso propósito e o nosso sentido muitas vezes não faz sentido para outras pessoas e elas vão julgar, mas você precisa ficar firme, você precisa se ancorar, você não pode se abalar porque alguém diz que a sua ideia é besta. Você não pode se abalar porque alguém diz que vou usar o exemplo aqui do próprio YouTube. "Ah, é muito difícil crescer no YouTube, é muito difícil viralizar no YouTube, você não vai conseguir". Você não pode ouvir isso, porque quando a gente dá ouvidos a isso, aí a gente para, a gente não se movimenta, e é no movimento que a vida acontece. É muito mais no movimento do que na decisão. Então, aprenda a tolerar o julgamento alheio, cria essa carcaça, essa couraça, sabe. Deixa entra por um ouvido e sai pelo outro, e você continua ali firme no seu propósito. Se você está com uma ideia agora, se você está com um projeto agora, que você realmente acredita que aquilo é para você, que aquilo faz sentido, que é algo que você quer fazer, que você gostaria, vai em frente. Não tenha medo do que pode acontecer de ruim, não tenha medo do que vão dizer. Se disserem alguma coisa ruim, ignore. É assim que você vai viver o seu propósito. Mas sem fazer essas coisas é impossível. Se você não, escolher com consciência, escolher só ir pelos caminhos dos outros, se você, não exerce sua autenticidade e fica se sentindo lá seguro, porque outras pessoas acham que aquele caminho é melhor, você nunca vai ter uma ação transformadora disruptiva na sua vida. Você vai continuar nesse piloto automático, se sentindo desconectado e com essa sensação que sua vida não tem sentido. Então, resumindo aqui, né, para colocar uma praticidade aqui no negócio, o seu propósito ele só vai surgir quando você parar de se adaptar. É isso, pare de se adaptar, você já se adaptou demais, você está mais que adaptado, você está adestrado pelo mundo. Então, pare e se demore, se demore sobre o que você quer. Onde está o seu desejo, onde está a sua real vontade? Começa a se expressar com autenticidade, começa a botar para fora o que está aí dentro. Você está privando o mundo do que está aí dentro. E eu vou dar um exemplo clássico, eu sempre tive muita dificuldade de me expor, assim, eh, em todos os sentidos, do micro, assim, eu não gosto de falar no telefone. Que mais? Não tenho rede social, nunca curti, sabe, não gosto, mas eu adoro dar aula, eu adoro planejar aula e eu adoro falar para as pessoas dos conhecimentos, da filosofia, eu adoro, sabe, conversar sobre isso, criar, construir conhecimento, é isso que eu amo construir conhecimento junto. E é por isso que eu escolhi ser uma psicóloga clínica.
porque a psicologia clínica é exatamente isso, é uma construção conjunta de conhecimento e de sentido. E é lindo isso. E hoje eu estou aqui, eu tive que superar essa, né, essa limitação de não querer me expor para poder começar a me expressar, porque se eu não tivesse superado essa limitação, vocês nunca poderiam me ouvir. Vocês não poderiam acessar isso que eu tenho, que eu aprendi, que eu apliquei na minha vida e que fez eu me libertar de várias situações. Eu me libertei de relações no passado não eram saudáveis. Eu me libertei de vícios do passado que não eram saudáveis. Eu me libertei de um emprego que não era saudável. E eu fiz tudo não e tudo isso se deve a um conhecimento que em algum momento eu adquiri. Eu adquiri esse conhecimento, eu transformei ele em habilidades, né, em skills técnicas, mas em skills sutis, que são as soft skills, autoconhecimento, inteligência emocional. E isso fez com que eu tivesse resultados diferenciados. Foi me expressar autenticamente. E agora eu tenho um recado para os meus inscritos e logo na sequência um exercício prático para vocês começarem hoje, né? Porque aqui os 3 passos para viver o seu propósito, eu sintetizei ali no geral tudo que você precisa fazer para você aplicar, e eu vou passar agora o exercício prático mesmo, que você pode fazer agora mesmo, hoje, é bem quente, tá. Mas antes disso, um recado para os inscritos: se você não é inscrito, se inscreve, ativa um sininho, vou trazer sempre conteúdos dessa natureza aqui, então se você quer receber as notificações do meu canal e também dar uma força para que eu possa entender que o meu conteúdo faz sentido, que o meu conteúdo tá gerando valor para vocês, então curte e se inscreve para eu ter esse feedback. E para os 95 inscritos que já estão aqui, eu quero agradecer, assim, imensamente. Eu não sei quem de vocês aí já assistiu o último vídeo, mas eu lembro que no último vídeo a gente estava com 64 inscritos, então tá só entrando mais pessoas. E é uma honra, assim, eu me sinto honrada, eu sinto uma responsabilidade, sabe, no que eu trago de conteúdo aqui. Porque quanto mais pessoas, mais responsável eu me sinto de trazer algo de valor que não seja mais do mesmo, que não seja algo só para captar atenção gratuitamente, porque a atenção é a moeda de diamante, né, da vez, é ouro. A atenção de vocês é ouro. E então eu faço valer essa atenção que vocês estão me dando aqui. Bom, e um presente aqui para vocês, para comemorar o crescimento do canal e toda essa felicidade que está acontecendo, dessa troca de conhecimentos. Eu preparei alguns recursos gratuitos para quem é inscrito no canal, então vocês vão poder acessar. Eu vou deixar sempre aqui na descrição e também tem nos links do canal esses recursos gratuitos, tá? Eu vou explicar aqui para vocês. Eu trouxe 3 e aí vai do sentimento, do coração, o que você especificamente acha que você tem mais vontade. Eu escrevo poesia, adoro, minha forma de existir sem performar, sem ter que dar nenhum resultado para o mundo, né, escrever só por escrever. Adoro escrever poesia desde criança, então eu tenho alguns livros escritos de poesia, e eles estão disponíveis para venda na Amazon, mas estão disponíveis para leitura gratuita no Kindle. Então quem tem o Kindle e quem assina o Kindle, eu acredito que é R$ 20 a mensalidade do Kindle. Se você assina o Kindle, você vai ler todos os meus livros gratuitamente. E eu deixo aí na descrição o link para os meus livros lá na Amazon. Se você tem o Kindle, você pode ler aí gratuitamente. Então precisa ter assinatura, né? É gratuito para quem tem a assinatura. Também iniciei um projeto no Substack, uma plataforma de leitores e de autores, e eu tenho escrito cartas existenciais, né? Uma newsletter lá no Substack, acabei de começar, mas desde já convido você a
a entrar lá no Substack e acompanhar as cartas existenciais. É um conteúdo que eu vou trazer, além das coisas que eu trago aqui, mais outros temas, mais profundidade, mas também sempre tentando agregar um valor real, assim, na nossa vida prática, que com a fenomenologia e o existencialismo, tá bom? Tô começando agora por lá, então quem for lá vai ver que tem poucos textos, mas quem já me seguir desde já vai aproveitar todos os recursos aí que eu vou disponibilizar, ao longo do tempo, tá bom? E por último, se você se identificou de uma maneira mais árdua, vamos dizer, com esse vídeo, se você sente que realmente vive, assim, que tem vivido sem sentido há muito tempo, que está no piloto automático e não sente que tem forças para sair disso, ou não consegue ver exatamente como você pode sair disso e mudar a sua vida, eu preparei uma análise exploratória personalizada. Então, basicamente, é uma pesquisa de 2 minutos, bem rápida, que você vai responder e, ao responder essa pesquisa, você ganha aí uma análise exploratória personalizada feita por mim, tá, não é por terceiros. Eu própria, a psicóloga aqui de vocês, vai fazer essa análise enfim, passar diretamente para você que solicitar através da pesquisa. É 100% confidencial, tá, sem nenhum tipo de compromisso, é simplesmente uma troca aí, é uma interação entre a gente, tá bom? Fica à vontade se você sentir no seu coração que quer ir mais fundo aí nessa sensação de desconexão, quer se libertar desse piloto automático, faz aí o mini quiz, a pesquisa, que você vai ter essa análise exploratória feita por mim. E finalmente vamos aqui para o exercício prático para a gente começar agora. Você começar agora a viver o seu propósito. Já não era-se em tempo de você viver o seu propósito. E vamos lá no exercício prático. Lista, pega caneta e papel e lista aí, rapidinho, 3 coisas que hoje você faz por hábito, só por hábito, você faz por fazer, você nem pensa mais, não tem objetivo nenhum, não tem propósito nenhum, não tem intencionalidade, não te leva para lugar nenhum. Você faz, porque você fazia antes e continuou fazendo. Lista aí. E 3 que você faz por vontade e desejo real, real. E eu espero que realmente você escrever isso te dê uma noção de o que você deve eliminar na sua vida e o que você deve alimentar na sua vida. Essas 3 coisas que você faz por vontade, desejo real, são coisas que você deve alimentar, que você deve fazer mais, que você deve escalonar, né? São faróis da sua autenticidade, tá bom? Se você não consegue escrever 3 coisas que você faz por vontade, desejo real, minha cara, meu caro, faz ali a pesquisa de 2 minutos e solicita sua análise exploratória para você entender, né, o que está acontecendo, que não há nada na sua vida hoje que você faça por vontade e desejo real, porque isso aponta para algo que precisa ser visto, que precisa de uma reflexão demorada. E por falar em reflexão demorada, a reflexão final aqui desse vídeo é a seguinte: onde hoje você terceiriza a sua liberdade? Né? As suas escolhas. As suas escolhas, elas estão apontando para quem? Elas estão em função dos outros ou elas estão em função de você? Se você não precisasse agradar ninguém hoje, o que mudaria na sua vida? Fica aí, fica com essa reflexão. Se você tem medo de escolher, se inscreve, porque o próximo vídeo eu vou falar exatamente da dificuldade de escolher, da paralisia diante das nossas escolhas. Então, é um vídeo muito rico. Se inscreve e ativa o sininho para você receber as notificações. Eu espero que tenha iluminado até aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.